Bem-vindos ao canal Dividendos México, eu sou Renan Ribeiro, criador aqui do canal, e neste vídeo vamos falar um pouco mais sobre um ETF mexicano que está enfocado em dividendos. Ele se chama MexTrack e lo vamos encontrar em las casas de bolsa como MexTrack 09. É um ETF enfocado em dividendos e vamos ver aqui neste vídeo se esse ETF poderia entrar em uma carteira, em um portafólio de ingressos passivos. Eu sei que muitos dos que me seguem aqui estão buscando criar ingressos passivos, talvez como um segundo sueldo, talvez como uma fonte extra de ingressos. E esse ETF, vamos ver se pode entrar ou não nessa carteira. Vamos ver vários detalhes, tenho várias páginas aqui apartadas, porque a informação está um pouco dividida em diferentes lugares. Antes de começar aqui, antes de compartilhar minha pantalla, comentem aqui abaixo se vocês atualmente que pensam em ingressos passivos, que tem um enfoque em geração de ingressos, se vocês já invertem em algum ETF neste momento, porque eu também comparto meu portfólio aqui em YouTube, e vocês podem ver que eu não tenho nenhum ETF atualmente em meu portfólio, eu prefiro comprar empresas de maneira direta, aunque eu sei também que há muito bons ETFs, há ETFs com excelente composição e com comissões muito baixas. Então comentem aqui abaixo se vocês que estão pensando em ingressos passivos se invertem em algum ETF e em qual ETF. Vamos começar aqui por la página de BBVA, porque esse ETF é emitido por BBVA Bancomer. Então aqui temos a página do ETF MexTrack e aqui temos um pouquinho mais de informação, objetivo de inversión, por exemplo. Aqui menciona, replica el índice IPC Compmex rentable, todo un nombre aquí un poco más largo. El índice selecciona las empresas con mayores tasas de dividendos y ahora también a las empresas que cumplen con los principios del Pacto Mundial de la ONU y con una puntuación destacada de ESG de acuerdo con el S&P DJI ESG. Entonces ESG es la sigla para ambiental, social y corporativo, pero está en inglés. Y aquí también menciono sobre la metodología en 2 pasos, que es la selección y ponderación por dividendos, y también el filtro y ponderación de los scores ASG, poniendo la sigla en español. Aquí es prácticamente todo lo que tenemos de información en la página de Bancomer. Aquí también podemos ver que Bancomer, BBVA, tiene también otros ETFs, como por ejemplo el ETF que replica un índice de China, y también el ETF de fibras. Entonces MexTrack no es el único ETF de ese emisor. Aquí tenemos más detalles, haciendo clic aquí en esa parte de descargar la ficha técnica, vamos llegar a este documento aquí y aquí tenemos un poco más de detalles todavía sobre ese ETF. El objetivo del ETF es replicar el índice, como fue mencionado, y aquí selecciona empresas con altas tasas de dividendos y utiliza un proceso de selección de componentes transparente basado en reglas administradas por el Comité de Índices S&P BMV. Aquí tenemos un historial de rendimientos, entonces mensual 1.89%, en el año 14.58%, en 2022 menos 6.05%, en 2021 18.18% y en 2020 6.49%. Aquí está actualizado hasta el día 28 de abril, fue cuando fue más actualizado aquí la última fecha de actualización de este documento. Y aquí también dice sobre el índice de referencia, aunque repito un poquito lo que está arriba, pero es muy fácil de llegar a esa información, al menos esta aquí está bastante fácil, solo poner MexTrack, BBVA y ya va a salir la página en Google, ¿ok? Aquí tenemos un top 10 de emisoras, esa parte aquí es buena para ver, aquí tenemos las mayores emisoras siendo FEMSA VD, Banorte, Grupo México, América Móvil, Gap, Walmex, Coffee BL, Kimberly-Clark, Arca Continental y Orbia. O sea, sumando aquí las 10 primeras posiciones ya es prácticamente un 80% de todo el portafolio, entonces está muy concentrado en las 10 primeras posiciones, principalmente en las 6 primeras, ¿no? Que son 3 posiciones con 10% y otras 3 posiciones con un 9%. Aquí un poquito más abajo tiene una composición por sectores, entonces también es bueno saber. Y aquí también tiene principales ventajas, se obtiene exposición a la renta variable de México, ya que su muestra es representativa del mercado, invierte en empresas apegadas a los principios de inversión responsable y se adquiere una estrategia de dividendos. Es un documento de 4 páginas, aunque las 2 últimas son en inglés, entonces tenemos aquí las 2 primeras en español. Aquí comentamos, tiene un enfoque hoy, un enfoque reciente que empezó a partir de 2022, si no estoy equivocado, vamos a ver la fecha más adelante, sobre un enfoque más ESG, entonces también agarrando aquí empresas que ya tienen más prácticas sostenibles o sustentables. Es un ETF que cobra una comisión de 0.25%, es un poco mediana, no está entre las más bajas porque por ejemplo hay ETFs de Vanguard que cobran 0.03% y aquí cobran 0.25%, o sea, es prácticamente 8 veces una comisión más alta en relación
a los ETFs que cobram menos comissão. Há ETFs em México que cobram, por exemplo, 0,30% ou 0,49% de comissão. É bastante, eu creo que 0,49 já é bastante, 0,30 já é um nível para allá de mediano e 0,25 também é um nível mediano. E aqui menciona que é um ETF passivo porque replica de maneira total o índice de referência. E aqui um pouco mais abaixo, não tem nada aqui de tão relevante, porque aqui já empieza a descrição, pero toda em inglês. Seguindo aqui com o pensamento, temos aqui na página de investe.com um pouco mais de história sobre esse ETF. Podemos ver aqui no último ano como ha subido bastante aqui seu preço, desde 38 pesos hasta 49 pesos aqui no dia 14 de junho, que é quando estou fazendo aqui o vídeo, 14 de junho de 2023. E vemos que, por exemplo, em 5 anos, ¿no? Desde antes da pandemia, 2018, cotizando a 39, bajou um pouco, incluso antes da pandemia, bajou a 37, depois bajou um montão aqui a 28 e agora a 49 pesos, ou seja, está cotizando aqui cercano a seus máximos históricos, então é uma notícia positiva para esse ETF. Temos mais notícias aqui do portal El Economista, lança uma nova estratégia para MexTrack. Essa é uma notícia que não é tão nova assim, pero é de 2022, 18 de junho de 2022, e aqui o que comenta é sobre o rediseño desse ETF, porque antes não considerava critérios ASG e agora se considera, e isso começou no ano 2022, aí por la mitad del ano. Então a parte de empresas que são buenas pagadoras de dividendos também incluem agora empresas com buenas práticas sustentáveis como algo que pode ser diferença para estar nesse índice e por consequência também nesse ETF. Repito aqui um pouco mais sobre o conceito e tudo mais, não tem aqui nada de tão relevante aqui nessa parte. E no seguinte apartado temos a composição atual do ETF no dia 14 de junho de 2023. Aqui está mencionada a fecha. E aqui, obviamente, nos interessa bastante a composição atual desse ETF. Aqui podemos ver todas as posições. Aqui é um total de 25 empresas. E as empresas que estão aqui são as empresas que fazem parte do IPC. Então, o que faz aqui BBVA é como agarrar o IPC, que é o principal índice mexicano, que é composto normalmente por 35 empresas, e agarrar as empresas que fazem parte da estratégia desse ETF, ou da estratégia que sigue o índice, que são empresas que são buenas pagadoras de dividendos, que têm um bom historial de pagos. Então, as 35 empresas que fazem parte do índice IPC, agarraram 25 empresas e fizeram um novo índice, fizeram um novo ETF, de acordo com algumas características, como por exemplo haver pagado dividendos em 4 dos últimos 5 anos. Essa é uma das condições. Em el caso que não há empresas suficientes, porque necessitam ter aqui um mínimo de empresas, rebaja um pouco essas condições para 3 anos dos últimos 5. Então, essas são algumas das características desse ETF. Então, aqui podemos ver as empresas e quantos títulos há de cada uma dessas empresas, pero não são posições assim milionárias, nem nada do tipo. Aqui, por exemplo, América Móvil é ao redor de 200 e tantos mil pesos. Algumas posições são de 30, 40, 50, 60 mil pesos. As maiores posições são ao redor de $250,000. Ou seja, não é nenhuma grande posição tampoco. O que tentaram fazer, em minha visão, é melhorar um pouco o índice IPC, que é composto de 35 empresas, e ser como algo mais específico, aunque praticamente agarrou todas as empresas, não? Porque se um ETF tem 35, o índice IPC tem 35 empresas, e assim um outro índice com 25 empresas dessas 35, ou seja, só deixaram 10 empresas de fora. Praticamente agarraram todas as empresas do IPC, mas deixaram aqui algumas que possivelmente não pagam tantos dividendos assim, ou que não têm um historial tão positivo assim de pagos de dividendos. Agora, essa informação está em Bancomer, está um pouco mais difícil de encontrar. Eu fui fazendo clique em vários enlaces e apareceu aqui esse portfólio. Pero há outra maneira mais fácil de ver, que é buscando MexTrack BMW em Google. Aparece aqui um dos primeiros enlaces, que é para entrar na página da Bolsa Mexicana de Valores. E aqui, no apartado de informação jurídica e corporativa, vocês podem entrar em eventos corporativos. E aqui todos os dias, todos os ETFs mexicanos, al final da sessão, têm que reportar a composição de sua carteira. Então, todos os ETFs têm que reportar, têm que comunicar como está composta sua carteira. Então, fazendo clique aqui em descargar, vamos ver uma planilha como esta. Só que podemos ver praticamente a mesma informação que estava em PDF de Bancomer. A diferença é que aqui é sempre atualizado, porque, como disse, é uma obrigação sempre comentar sobre a composição da carteira dos ETFs mexicanos. Então, aqui podemos ver igual a mesma informação,
pero ese es el PDF que está disponible en la página de la Bolsa Mexicana, que yo creo que es más fácil para encontrar. Están viendo que aunque es un ETF, normalmente no se hace mucho análisis con ETFs, pero yo creo que siempre vale la pena conocer un poco más. Precisamente ETFs mexicanos, puede ser, dependiendo del ETF, que sea un poco más difícil de encontrar información, pero yo creo que vale la pena el esfuerzo porque debemos saber dónde estamos poniendo nuestro dinero. Entonces, siempre que les interese, no solo un ETF, sino una acción o una fibra, no hay otra opción sino siempre checar más información, leer los reportes de cada empresa, y en ese caso de los ETFs, checar quién es la empresa emisora para poder checar su composición y su historial de rendimientos, o en el caso que distribuye dividendos, su historial de dividendos. Y vamos con más información. Podemos buscar por ese índice aquí, porque el ETF hace referencia a ese índice desde el año 2022, que fue cuando empezó también aquí a considerar el tema de ASG. Okay, entonces ese es el índice que hace referencia al ETF. Si buscamos aquí a través de ese primer enlace, spglobal.com, podemos llegar aquí a la composición, el histórico de ese ETF en los últimos años. Yo puse aquí como retorno, como rendimiento total, que es un rendimiento ya considerando dividendos, pero antes de impuestos. En el mes, por ejemplo, tiene un rendimiento de 4.80% y en 2023 tiene un rendimiento bastante bueno de 15.08%. Y como vamos a ver, es un rendimiento muy semejante al IPC. El IPC tiene un rendimiento en el mes de 5.60% y en el año de 16.12%. Como comparación, el índice de fibras tiene un rendimiento en el mes de 2.24% y en el año de 11.65%. Entonces podemos ver que está muy próximo el rendimiento de ese índice IPC Compimex rentable y el propio IPC. La diferencia, como vimos, es que el IPC tiene 35 empresas y el IPC Compimex rentable tiene 25 empresas. Seguimos con más información. Dentro de la página S&P Global vamos a encontrar también un PDF con información de todos los índices que son emitidos o son creados por el S&P. S&P BMV tiene varios índices que fueron creados y aquí podemos ver la composición de esos índices, y eso es bastante importante para entender cómo funciona, como estamos viendo aquí. Es una información tal vez un poco más aburrida, es un poco más técnico, pero si estamos queriendo comprar un ETF que aún no conocemos, entonces vale la pena ver aquí, aunque tal vez no vamos a entender todos los términos aquí y todo lo que están mencionando, pero no hay ningún problema, yo creo que sí vale la pena. Bajando aquí un poco más, aquí en la página 25, aquí tenemos el rebalanceo que está explicando cómo funciona su rebalanceo. Aquí dice, el índice se rebalancea trimestralmente después del cierre de mercado del tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. La fecha de referencia del rebalanceo es el último día hábil de enero, abril, julio y octubre. Asimismo, el rebalanceo de junio utiliza o usa las puntuaciones de S&P, de JISG actualizadas, y los rebalanceos de septiembre, diciembre y marzo incorporan los mismos puntajes usados en el mes de junio. La cuenta de acciones del índice se calcula tomando los precios de cierre de los 7 días hábiles previos a la fecha efectiva del rebalanceo. Muchos términos técnicos, eso aquí puede confundir bastante, pero aquí lo más importante es saber que el índice se rebalancea trimestralmente en los meses que fueron aquí mencionados: marzo, junio, septiembre y diciembre. Si buscamos en Google MaxTrack BMV, podemos ir directo aquí al apartado de MaxTrack dentro de la página de la Bolsa Mexicana, y aquí en eventos relevantes, justo en el día de hoy, yo dije que estaba grabando el video en el día 14, pero estoy grabando el video el día 15, entonces en el día 15 tiene aquí más noticias justo sobre el rebalanceo que estamos viendo. Entonces aquí podemos ver una noticia antigua, por ejemplo, porque ellos establecen o les comunican sobre el rebalanceo que harán en el tercer martes de cada mes, de los meses que fueron mencionados obviamente, ¿no? Que es marzo, junio, septiembre y diciembre. Entonces aquí, en este caso, fue la noticia de septiembre del año pasado, pero aquí también tenemos acceso a la noticia más reciente del día 15, que es de hoy, cuando estoy grabando el video, aquí de MaxTrack. Entonces podemos ver aquí un poco más de información sobre ese rebalanceo que están haciendo, y aquí están diciendo que en el día 16 de junio se va a cerrar el fideicomiso a la recepción de solicitudes de creaciones y cancelaciones a las 12. Entonces hay varios avisos que podemos ver dentro de la parte aquí del apartado de las noticias de MaxTrack, aquí dentro de la página de la Bolsa Mexicana de Valores. Aquí en eventos relevantes, eventos de la emisora, aquí podemos ver todos esos anuncios, y podemos ver que en los meses mencionados, marzo, junio, septiembre y diciembre, vamos a ver varias noticias aquí de avisos a tenedores. Entonces, cuando menciono sobre sus rebalanceos. Ahora, otra cosa que no fue mencionada es sobre el ETF ser un ETF de acumulación y no de distribución. La diferencia entre esos dos ETFs es que en el ETF de acumulación
los dividendos no son distribuidos, mientras que en un ETF de distribución los dividendos son distribuidos. Entonces, eso está relacionado con lo que yo dije allá en el inicio del video. Debemos entender el ETF para saber que, de acuerdo a nuestros objetivos, ese ETF puede entregar lo que estamos buscando. La persona que está buscando ingresos pasivos tiene que, tal vez, si es lo que quiere, buscar ETFs que generan ingresos pasivos, o sea, ETFs que hacen distribuciones. El ETF MaxTrack es un ETF de acumulación. Significa que ele tem várias empresas em seu portafolio. As empresas que ele tem no portafolio pagam dividendos, mas esses dividendos não são distribuídos ao público. Esse dividendo se queda dentro do ETF e o que hacen normalmente os ETFs é comprar mais títulos ou fazer crescer o valor do ETF como tal. Porque um ETF que paga dividendo, podemos ter retorno por dividendo, por el pago que está sendo realizado, e também podemos ter retorno por la plusvalía. Pero um ETF de acumulação não há dividendo, então só há a plusvalía. E podem ver que não foi mencionado em nenhum lado aqui, isso não está clara essa informação e deveria estar clara desde a primeira página que vimos allá de Bancomer. Desde a primeira página aqui já deveria estar mencionado sobre essa característica, porque é uma característica bastante importante. A maneira igual que temos de ver é checando aqui a página, indo aqui em informação jurídica e corporativa, aqui nos vai carregar esses apartados, e aqui no apartado de aviso de direitos é onde as empresas mencionam sobre os dividendos que serão distribuídos. Podemos ver que nada mais há dois avisos, porque o ETF não faz distribuições. Vamos ver outro ETF, que nesse caso é o UDTrack, e esse é um ETF que se faz distribuições. Então, igual, aqui no apartado de informação jurídica e corporativa, entramos em avisos de direitos, e aqui podemos ver, mira, há vários pagos aqui sendo anunciados ao final de cada mês, porque é um ETF que praticamente distribui todos os meses. E miren, aqui podemos ver sobre o anúncio, o último anúncio que foi realizado aqui, o dia 31 de maio. Infelizmente não está clara essa informação, sendo que é uma informação bastante importante. E vamos regressar aqui na composição do ETF, porque aqui também, olvidei de comentar, há posições que são um pouco polêmicas, podemos dizer assim, porque temos empresas que sim têm um historial bastante positivo de pagos, historial crescente, os que me acompanham já sabem, eu sempre hago publicações, os que estão em mais dividendos têm uma planilha especial com historial de pagos, então não é nenhuma surpresa se uma empresa deixa de pagar, ou empresas que fazem pagos constantes e crescentes, temos Arca Continental, temos América Móvil, Azur, Banbarrio, Bimbo, pero aqui há empresas, por exemplo, como Cemex, que já não hace pago há muitos anos. Temos aqui também Grupo Financeiro em Bolsa, que é uma empresa que faz pagos muito irregulares, às vezes paga, às vezes não, às vezes paga um pouquinho mais. Não tem um historial assim tão confiável de pago de dividendos. Todas as outras eu creio que sim tem um historial aqui grande de pago de dividendos, não? Algumas empresas aqui muito tradicionais, como Kimberly-Clark, Grupo México, Banorte, temos aqui Vesta, Walmex, Orbia, também OMA, grupos aeroportuários, Coca-Cola FEMSA, Mega Cable, pero lo que suele pasar muchas veces también que el ETF o los ETFs tienen una obligatoriedad de poner un cierto número de empresas. Entonces, lo que pasa cuando no hay un cierto número de empresas que llenan el número mínimo, empiezan a poner otras empresas que muchas veces no cumplen con los requisitos, pero eso es porque necesitan poner um número mínimo de empresas dentro do ETF ou dentro do índice, porque o ETF replica o índice. Então, se um índice necessita, por exemplo, de 20 empresas e só há 18 que cumprem com os critérios estabelecidos, significa que há 2 empresas que vão entrar, pero que não cumprem com os critérios que foram estabelecidos para entrar nesse índice. Isso significa que há 2 empresas também no ETF que estarão dentro, pero que não proporcionam as mesmas características das 18 empresas. Isso pode justificar porque há empresas aqui como Cemex, que não paga dividendos desde há muitos anos, estar aqui dentro desse ETF significa que também está dentro do índice. E aqui praticamente já compartilhei toda a informação relevante sobre esse ETF MaxTrack. É um ETF que tem um enfoque em empresas que pagam dividendos, pero ao mesmo tempo é um ETF que não faz distribuições de dividendos. Essa ideia talvez pode ser um pouco enganosa, aunque eu sei que não é assim que funciona, porque o ETF como tal não está tentando enganar a nadie, pero muitas pessoas podem invertir nesse ETF pensando que é um ETF que está composto por boas empresas que fazem bons pagos de dividendos, pero em realidade é um ETF de acumulação e não um ETF de distribuição. Infelizmente, como disse, não está mencionado em nenhum lugar, pero estou mencionando aqui no vídeo. Vocês podem checar na página da Bolsa Mexicana de Valores, como les expliquei antes, porque aí no apartado de aviso de direitos podemos ver
que não há nenhum anúncio referente a pagos de dividendos. E a pergunta seria, esse ETF poderia entrar em um portafólio generador de ingressos passivos? Se uma das características necessárias para entrar nesse portafólio que estamos criando, generador de ingressos passivos, é hacer distribuições, então esse ETF não pode entrar, porque simplesmente não hace nenhum pago. É um ETF de acumulação, assim como, por exemplo, o ETF IVV Peso, que é um ETF bastante conhecido no mercado mexicano, que replica o S&P, que é um dos principais índices dos Estados Unidos, pero que também é um ETF de acumulação, ou seja, é um ETF que não hace pagos de dividendos. Então, novamente, é o que sempre também repito, também muito mais dividendos. Não é questão se está bem ou mal o ETF. Depende do objetivo, depende que entendamos como funciona esse ETF para saber se, de acordo com o que estamos buscando, faz sentido pôr esse ETF dentro de nosso portafólio. Como eu busco empresas, ativos que me generam ingressos passivos e crescentes, eu não tenho ETFs em meu portafólio, eu prefiro pôr empresas de maneira direta, comprar títulos de ações e fibras. Pero vocês já conheciam esse ETF MaxTrack, vocês invertem nesse ETF atualmente, comentem aqui abaixo e também comentem que les pareceu a composição desse ETF, se faz sentido para vocês que uma pessoa ponga esse ETF dentro de um portafólio pensando em dividendos e ingressos passivos. Para mim é uma ideia um pouco conflitiva porque estamos buscando ingressos passivos, estamos buscando dividendos. E é um ETF enfocado em empresas que pagam dividendos. Pero ao mesmo tempo é um ETF que não faz distribuições. Isso é algo que uma pessoa que deseja invertir ou que estava pensando em invertir, e não só nesse ETF, como também qualquer outro, deve mirar antes de invertir. E isso seria todo. Espero que este vídeo seja útil e que les pueda ayudar em seu processo de decisão. Se les gostou o vídeo, podem deixar aqui um like e também, se creem que faz sentido, podem subscrever-se ao canal. Nos vemos em los próximos vídeos e um abraço.